Uma coisa é fato, São Paulo teve medidas mais restritivas do que outras partes do Brasil. E foi uma das primeiras, né? As primeiras. Então eu quero crer que não vai acontecer com a gente aqui em São Paulo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo em Porto Alegre. Bom, mas nós temos um exemplo bem perto da gente que é um exemplo que não deixa de chamar a atenção, que é a cidade de Ribeirão Preto. Minha cidade natal, sabia, Ana? É mesmo, não sabia. Sou de Ribeirão Preto. Linda Ribeirão. Quente, Ribeirão. Cidade querida. Puxa vida, quente e feita de pessoas bem legais. Me tirando, é claro, né? O restante da população é bem bacana. Mas eu saí de lá quando tinha já 16 anos. Fui criado praticamente fora de Ribeirão Preto, mas é a minha querida cidade natal. O prefeito da minha querida Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, está ao vivo com a gente para tratarmos exatamente disso que estamos discutindo no bom sentido, né? Você flexibilizar o comércio, como houve já uma abertura no comércio aí de Ribeirão no dia 1º, se não me engano, no dia 1º agora de junho, e os números deram um salto, né? A ocupação de leitos de UTI passou de algo próximo de 60% para algo próximo também a 65% em 2 ou 3 dias, né? Algo próximo disso. Prefeito, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente debater esse assunto, né? Um assunto novo para todo mundo, em que todos nós estamos aprendendo e muito, e principalmente aprendendo com os problemas, para que eles não voltem a acontecer lá na frente. O senhor já está pensando em fechar o comércio aí parcialmente falando? Eu já sei que pelo menos nos próximos 2 feriados à frente, o senhor já tem essa intenção, né? Muito boa tarde, obrigado novamente, prefeito. Boa tarde, Joel da Atena. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues e todos que nos acompanham nesse instante. De fato, no dia de ontem, nós publicamos um decreto da Prefeitura, Poder Executivo Municipal, fechando os comércios nos próximos 2 feriados, tanto no dia 11 de junho, que é o Corpus Christi, que aqui não foi antecipado, e o dia 19 de junho, que é o aniversário de emancipação política da sua cidade, Joel, Ribeirão Preto, que completa 164 anos de emancipação. Então, nesses 2 feriados próximos, o comércio vai ficar fechado, tanto o comércio de rua, estabelecimentos comerciais em geral, e os shopping centers. São 4 shopping centers que a cidade tem e vão ficar fechados. Nós temos nos últimos dias um crescimento tanto no número de casos positivos, que agora atingiu a marca de 1.791 casos. Ribeirão Preto credenciou 4 laboratórios, então tem o Instituto Adolfo Lutz, mais o laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o laboratório do Hemocentro e, por fim, o laboratório do Polo Tecnológico Superaparc. Todos eles estão credenciados para fazerem o teste do Covid sem a contraprova do Adolfo Lutz em São Paulo. Então, isso tem nos dado uma informação estratégica importante, até porque nós estamos testando todos os casos com qualquer tipo de sintoma gripal e checando se tem o Covid ou não. E, de fato, os leitos de UTI acabaram sendo ocupados de uma maneira de maior percentual. Nós estamos hoje, dos 121 leitos da cidade disponibilizados para o Covid-19, com 85 deles ocupados, portanto, uma taxa de ocupação de 70%. O que nós notamos nos dias de 1º de junho para cá é um avolumado, uma presença muito grande de pessoas no centro da cidade, nos comércios, algumas sem uso de máscara, e isso tem sido, portanto, objeto de orientação e de notificação por parte da Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, através da Guarda Civil Metropolitana, através da Fiscalização Geral e também da Polícia Militar. Um fato positivo tem sido o comportamento dos comerciantes e dos comerciários. Este, sim, tem sido exemplar, junto com os órgãos de imprensa, em orientar as pessoas na importância do uso ostensivo das máscaras e, ao mesmo tempo, o uso do álcool gel, lavagem das mãos e cumprimento dos protocolos sanitários. O prefeito, o aumento, então, foi bem maior do que eu disse aqui. Eu disse que foi de 60% para 65%.
Isso já inclui, esse número que o senhor trouxe para a gente, de 85% de ocupação de leitos de UTI, já inclui a rede privada também ou não? É a rede pública e a rede privada de leitos de UTI para Covid-19. Então, para você ter a boa informação aí, Joel, dia 1º de junho, nós tínhamos 46,3% dos 121 leitos ocupados, ou seja, 56 ocupados e os demais vazios. Aí, na sequência, foi a 62, dia 3 caiu para 60, dia 4 foi a 71, dia 5, 74 leitos, dia 6, 72, dia 7, 72, ontem 79 e hoje com 85. Então, chegando a 70% de ocupação. O importante rápido, né? É que, para efeito de contingência, nós temos algumas outras dezenas de leitos que serão transformados em leitos de UTI, tanto no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, quanto em outras redes públicas e privadas, para poder fazer o aumento do número quantitativo de leitos e reduzir percentualmente. Isso já estava previsto, assim como já temos estoque de EPIs, máscaras, luvas, face shields, os propés, os gorros, para mais de mês, se necessário. Então, acho que a cidade de Ribeirão Preto e a Divisão Regional de Saúde, da qual nós fazemos parte, com um total de 26 municípios, hoje encontra-se com 2.432 casos e 85 mortes, das quais 44 mortes na cidade de Ribeirão Preto e 1.791 casos na nossa cidade, que é a maior cidade, é a sede da região metropolitana de Ribeirão. Prefeito, o senhor falou em ampliação de leitos de UTI para equilibrar um pouco mais esses números. Essas novas unidades devem ficar prontas, já devem estar à disposição nos próximos dias. E enquanto isso não acontecer, a intenção da prefeitura é manter o comércio fechado ou isso vai valer só para esse próximo feriado? Na semana que vem o comércio vai estar aberto? Ana Paula, isso vai depender do comportamento daqueles 5 indicadores que são os indicadores que o governo do estado considera para a transição para a faixa seguinte. Hoje, Ribeirão Preto e toda a regional dos 26 municípios da nossa região encontra-se na fase alaranjada. Para isso, nós saímos da fase, na fase alaranjada, foi possível abrirmos as concessionárias de automóveis, os escritórios, as atividades comerciais em geral e também os shopping centers. Para avançar para a fase amarela, nós vamos ter que ter número de mortos em relação à semana anterior, número de leitos por 100 mil habitantes, são 5 indicadores. Se nós estivermos nos indicadores que nos permitir passar para a fase amarela, o que se acrescenta de atividades? Vai se acrescentar a abertura dos salões de beleza, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure e afins, e também os estabelecimentos de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes com capacidade presencial de até 40%. Mas hoje, com 85% de ocupação de leitos de UTI, a cidade de Ribeirão Preto deveria, teoricamente, estar na fase vermelha. Isso, né? Recuar de vez, não só para o feriado. Né? Normalmente, a gente tem visto alguns prefeitos irem contra o governo do estado. Né? Sim, mas com outros números também. Com outros números, mas querendo avançar, querendo ir, por exemplo, da fase 1 para a fase 2. O senhor tem a intenção, se necessário for lá na frente, retroagir? Por exemplo, o governo do estado colocou Ribeirão Preto na fase 2, na laranja. O senhor pretende voltar, ou seja, ficar na fase 1 até que todo esse problema seja controlado, até que novos respiradores cheguem, algo nesse sentido? O senhor pretende retroagir ou não? O senhor está pensando só em caminhar para frente e ir atrás de respiradores e deixar os hospitais mais aparelhados? Bom, Joel, a Prefeitura Municipal abriu um hospital com 31 leitos. Esses leitos vão nos permitir desinternar pacientes com maior complexidade para poder fazer a recuperação nesses leitos de retaguarda e ganhar novos 31 leitos nesse hospital municipal Francisco de Assis. A rede estadual tem o Hospital das Clínicas
e poderá abrir mais 40 ou 50 novos leitos de UTI. Então, do ponto de vista assistencial, nós estamos relativamente tranquilos. Agora, nós vamos seguir aquilo que preserva as vidas humanas, né? Todas as vezes que a questão econômica ou outras decisões que não as vidas humanas foram colocadas em primeiro lugar antes das pessoas, aconteceram as grandes tragédias da humanidade, os genocídios, as guerras. Isso está líquido e certo aqui dentro da nossa cidade. Nós vamos seguir todos os elementos e os indicadores do comitê de contingência que tem os cientistas, os médicos, os especialistas, os infectologistas. Nós temos 3 caminhos. Qual é? Se os casos aumentarem e tivermos problemas assistenciais, nós voltamos para a fase vermelha, fechamos as atividades comerciais não essenciais. Até resolver. Até resolver. Se não pudermos caminhar para a faixa amarela, porque os nossos indicadores acabaram pesando e isso nos mantiver na faixa alaranjada, nós vamos manter a faixa alaranjada e vamos seguir mais 2 semanas, a partir do dia 15 de junho, no regime atual. Se os números melhorarem, nós podemos passar para a fase amarela e acrescentar as atividades dos salões de beleza e as atividades de alimentação presencial em bares, restaurantes e lanchonetes, com os devidos protocolos de distanciamento e de lotação de até 40% da capacidade máxima do local, segundo o seu alvará. Tá bom, prefeito. Ficou muito claro. Vamos aguardar e torcer para que esses números não explodam, né? Uma outra coisa me veio à mente agora, porque a gente ouve dizer o seguinte dos especialistas, que tudo o que acontece hoje em relação ao coronavírus é consequência do que fizemos há 14 dias, há 2 semanas. Houve algum evento, algum período diferente há 14 dias aí em Ribeirão que justificasse esse aumento de agora ou não? O senhor não se lembra de nada similar a isso que eu estou perguntando ao senhor? Não houve nenhum fato que pudesse justificar, contribuir para a aglomeração de pessoas, etc. O que já era previsto é que os casos estavam subindo. E como não existe vacina nem remédio, a única forma da gente prevenir o contágio para abaixar a curva e evitar um excesso de presença de pessoas no sistema assistencial é o uso ostensivo de máscaras. Então, nós temos feito uma campanha bastante grande, inclusive contando com o setor da sociedade civil organizada e os comerciantes da cidade, para que as pessoas usem máscaras e respeitem os protocolos de saúde, álcool gel, lavagem das mãos, distância entre pessoas e assim por diante. Mas já era esperado, porque a doença chegou no Brasil por via aérea. Viajantes do exterior trouxeram ou da Ásia ou da Europa. E começou nas regiões metropolitanas e nas regiões mais periféricas do nosso território. Tanto é que você vê Amazonas, você vê Fortaleza, você vê Pernambuco, você vê São Paulo. E depois ele foi entrando para o interior do estado. Tanto é que os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão numa região mais interiorana do território brasileiro, ainda foram os menos afetados. Mas nem por isso deixarão de ser. A onda vai invadindo à medida com que o vírus passa a circular em regiões onde ele ainda não tinha estado. Verdade. Prefeito Duarte Nogueira, da querida cidade de Ribeirão Preto, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Sorte não só para o senhor, mas para todos nós, porque vamos precisar com toda certeza, além de empenho, muita sorte também. Um abraço, tá, prefeito? Um abraço, Joel Datena, um abraço para Ana Paula Rodrigues e para todos que nos acompanharam durante essa nossa entrevista. Obrigada. Até a próxima.